Bom dia, alunos! Hoje nós vamos fazer nossas últimas aulas, da nossa recuperação final. Estarei fazendo alguns exercícios divididos aí na aula 7 e na aula 8, tá? Então, vou fazer 8 exercícios agora, primeiro, depois eu dou um tempinho para vocês se organizarem e nós finalizaremos as nossas aulas, tá bom? Então, para dar início aí, falando sobre o capítulo 12, nós vamos começar aí na página 504 com o exercício 91. Então, só relembrando, então, os complementares que eu vou trabalhar começam na página 504, tá? Então, abra seu caderno, seu livro e vamos aí finalizar esses exercícios. Bom, o exercício 91, ele fala o seguinte: no projeto de uma estrada, observa-se que uma curva terá o formato de um arco AB, de uma circunferência de 400 metros de raio, de modo que imediatamente antes de A e imediatamente depois de B, os trechos são retos. Do início ao final da curva, a estrada muda sua direção em 36 graus, conforme mostra a figura. Calcule o comprimento que terá essa curva. Bom, primeira coisa, o que é o comprimento? Ele quer esse caminho aqui, ó. Ele quer o comprimento da circunferência aqui, que foi, da parte de uma circunferência que está sendo descrita aqui. Bom, primeiramente vamos relembrar nosso 8º ano. Então, eu sei que a volta, se existisse uma circunferência aí, o comprimento todinho dessa circunferência seria 2πr, e essa circunferência completa, ela tem 360 graus. Mas o que ele quer é apenas uma parte dessa circunferência, onde ela forma um ângulo aqui. Então, eu tenho que descobrir quem é este ângulo para eu saber a medida L desse comprimento. Vamos pôr aqui como ele quer o comprimento, vamos pôr a letra C. Ele quer o comprimento aqui dessa letra C. Então, mais importante porque o raio nós já temos, que é do centro até o O até B, 400 metros. Então, nós precisamos saber que ângulo está sendo formado esse arco aqui. Então, a nossa origem para descobrir isso vai partir daqui, ó, deste ângulo aqui. Então, nós sabemos que essa linha reta que passa por A, ela forma aqui, ó, um ângulo de 36 e este ângulo pequenininho aqui está formando 180 graus. Então, vai ser o quê? Vai dar 36, 144, né? 144 graus nós temos aqui. Bom, os 4 pontos que estão marcados aqui, ó, este ponto aqui desse vértice, o ponto A, o B e o O, eles estão formando para nós um quadrilátero. E todo quadrilátero, lá pelo nosso 8º ano, eu acho, todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus, tá? E o que mais nós sabemos? Todo raio, ele forma um ângulo, Quando traçamos o raio, ele forma um ângulo reto com todo ponto de tangência. Então, nós temos aqui, ó, 90, 90, 180. Então, para dar 360, esses dois têm que ser 180. Um já é 144, então, logicamente, como 144 veio lá do 36, então este ângulo aqui é de 36 graus. Pronto. Então, com esta ideia toda, encontramos o ângulo de 36 graus. Agora, podemos resolver essa regrinha de 3. Então, vamos lá. Ó, 2π vezes 400 está para 360 graus, assim como o comprimento está para 36 graus.
Ó, se eu cortar este com este aqui, vai dar 10, né? Então, eu tenho, multiplicando o cruzado, 10C é igual a 2π vezes 400. Então, o comprimento da circunferência, 2π vezes 400, dividido por 10, vai dar o quê? Vai dar, o comprimento vai ser igual a 80π. Então, esse é o comprimento da circunferência, né, do arco dessa circunferência que ele queria, ok? Vamos para o próximo exercício, exercício 105, ele fala: uma rampa reta e plana de 8 metros de comprimento une dois pisos de uma garagem e forma um ângulo obtuso de medida alfa com piso plano e horizontal inferior. Então, vamos lá, nós temos, ó, vamos imaginar aqui, nós temos dois pisos e nós temos esta rampa que une, de 8 metros, que une esses dois. E ele fala que forma um ângulo obtuso. Então, este ângulo aqui é o ângulo alfa que ele está falando. E ele quer saber o quê? Ó, se dermos continuidade aqui no nosso piso, né? Ele quer saber a altura do piso superior. Então, nós traçamos aqui uma linha perpendicular. Então, ele quer saber esta altura aqui. Bom, isso aqui então é o quê? É 180, esse ângulo de dentro é 180 menos alfa. E como nós vamos determinar? Nós vamos determinar por esse aqui, ó, cosseno de igual a menos 5 oitavos, tá bom? Então, o que que eu tenho? Então, ó, pelas relações, né, lá do cosseno, seno, nós sabemos que cosseno de 180 graus menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Então, faço menos vezes menos 5 oitavos. Então, nós já sabemos que esse ângulo aí é 5 oitavos, ok? Bom, e o que que eu preciso? Eu preciso do seno, né? Porque, ó, eu tenho cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, para resolver esse exercício, eu preciso resolver o seguinte: seno de 180 graus menos alfa é igual a cateto oposto H sobre a hipotenusa 8. Mas como eu vou descobrir o seno? Também é outra relação, a relação fundamental da circunferência, da trigonometria, né? Então, vamos lá. Relação fundamental diz que eu posso escrever seno de 180 graus menos alfa é igual a raiz, né, de 1 menos cosseno de 180 graus menos alfa, isso ao quadrado, né? Porque aqui eu já estou tirando a raiz quadrada. Bom, então organizando isso aí, né? Ficou muito tumultuado ali. Eu tenho 1 menos 5, 25 ao quadrado, né? 8 ao quadrado, 64. Então, resolvendo isso aqui, nós temos o quê? 64 menos 25 dividido por 64. Bom, quanto que vai dar? Aí vai dar 5, 30... 5 dá 30, dá 39, né? Então, vai ficar o quê? Raiz de 39 sobre 8. Bom, esse é o seno. Então, vamos fazer aqui, ó, vai ficar o quê? 64 menos, né? Então, vamos lá. Ó, substituindo aqui, nós temos raiz de 39 sobre 8 igual a H sobre 8. Então, cortando, nós temos que a altura é igual a raiz de 39 metros, né? Então, essa é a altura deste piso aí, ok? Então, vamos lá, dando continuidade.
106. Para medir a profundidade de uma cratera, um geólogo fixou 2 pontos A e B da borda horizontal e um ponto C da região mais profunda da cratera, tal que A, B e C pertencessem ao mesmo plano vertical, conforme mostra o esquema abaixo. A seguir, calculou a distância AB, obtendo 230 metros, e as medidas dos ângulos AB e BAC, obtendo 45 e alfa, respectivamente, com seno de alfa igual a 15 sobre 7, ok? Então, vamos lá. Qual é a profundidade da cratera em metros? Então, o que é a profundidade? Aproveitando aí esse desenho, né? O que é a profundidade? Então, nós precisamos de uma reta perpendicular, de um segmento perpendicular. Então, nós vamos dividir isso aí em 2 ângulos retos, né? Então, como ele quer saber essa profundidade aqui, então, chamar de P. Então, nós precisamos utilizar aqui, ó, todas as nossas informações. Seno, cosseno, tangente de 45, nós já sabemos. Seno, cosseno, tangente de alfa, nós vamos obter a partir desta informação aqui que ele forneceu para nós, ok? Então, para complementar, ó, vamos chamar esse valor de x e esse valor de 230 menos x. Pronto, sabemos que tem 2 incógnitas, então nós vamos utilizar aí um sistema, né? Então, vamos fazer com calma e organizado esse sistema. Primeiro eu vou chegar, ó, que eu vou montar as 2 equações a partir dos ângulos que eu tenho. Então, primeira equação que nós temos é, ó, cateto oposto, cateto adjacente. Então, é a tangente de alfa é igual a P sobre x. Bom, então eu já tenho aqui, ó, esse valor, eu tenho essa equação. Agora vamos para a segunda, olhando, tangente de 45 graus é igual a P sobre 230 menos x. Pronto. Então, ó, para resolver aqui, ó, igualar as equações, nós vamos descobrir quem é a tangente de alfa. Mas para descobrir a tangente de alfa, nós vamos utilizar esta informação. Lembra que nós fizemos muitos, né? Os professores sempre relembram vocês. Podemos usar aí o triângulo a partir desta informação que ele nos dá. Então, eu coloco aqui alfa, eu tenho um ângulo reto. Seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nós vamos descobrir esse valor aqui através do teorema de Pitágoras. Então, eu tenho y ao quadrado é igual a 289 menos 225. Fazendo essas contas aí, nós vamos ter o quê? Dá 4, dá 64, então y é igual a raiz de 64, que vai dar 8. Então, nós já sabemos que esse valor aqui é 8. Pronto, agora olhando para esse alfa, nós sabemos a tangente de alfa, que é 15 sobre 8, tá? Então, esse é o valor que nós vamos obter, tá? E a tangente de 45, vamos substituir por quanto? Por 1. Então, vamos fazer essas contas aí agora, substituindo tudo que ele nos deu. Nós calculamos aqui também. Então, vamos lá. Tangente de alfa, já falei, é 15 sobre 8, igual a P sobre x. Então, se eu deixar o x isolado, o P isolado, eu vou ter o quê? 15x sobre 8. Agora, substituindo aqui, eu tenho 1 igual a P sobre 230 menos x. Então, eu tenho daqui, eu tenho P também é igual a 230 menos x, certo? Então, vamos lá. Igualando essas duas equações aqui, né? Nós temos 15x sobre 8 igual a 230 menos x.
multiplicando o cruzado aqui, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter 15x é igual a 1840, porque o 8 multiplica todo mundo, menos 8x. Nós temos 23x igual a 1840, então nós temos x é igual a 1840 dividido por 23, que isso vai dar 80. Pronto, encontramos o valor de x, mas não era o valor de x que eu queria. Eu quero mesmo é a profundidade, é o valor de P. Então, voltando em uma das equações, nós conseguimos lá, ó, se eu pegar aqui que P é igual a 230 menos x, que é 80 que eu encontrei, eu tenho que P é igual a 150 metros. Então, a profundidade dessa cratera é de 150 metros, ok? Bom, resolvendo agora o exercício 113. Um foguete F lançado em trajetória vertical de um ponto A do solo, plano e horizontal, é monitorado a partir de um ponto B do solo, distante 900 metros de A. Qual das alternativas abaixo apresenta algumas possíveis medidas do ângulo ABF quando a distância AF for superior a 900 raiz de 3? Bom, então primeiro vamos desenhar aqui para nós termos uma ideia do desenho, né? Do que está acontecendo. Então, nós tínhamos aqui um ponto A, onde um foguete foi lançado verticalmente, né? E a partir dessa distância, né, ele é visto a partir de um ponto B. Nós vamos chamar este ângulo aqui, que ele fala o ângulo ABF, igual, chamamos de alfa. Então, ele quer, sabendo que a distância entre o ponto A e o ponto B é de 900 metros, ele quer saber a medida superior do ângulo alfa, quais são as medidas quando fica superior a 900 raiz de 3. Bom, então essa medida deste ângulo, ó, se nós olharmos que está o cateto oposto que está crescendo, então nós sabemos que é tangente de alfa, ela tem que ser maior, né? Este ângulo aí tem que ser maior do que 900 raiz de 3 sobre 900, cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas cortando aqui, nós temos que tangente de alfa tem que ser maior do que raiz de 3. Tangente de alfa igual a raiz de 3, nós temos. Igual é o quê? O alfa é igual a 60, então aqui basta que o alfa seja maior que 60. E olhando todas as alternativas, nós temos a alternativa E. Bom, com isso terminamos aí o capítulo 12, né? Recordamos aí seno, cosseno, tangente. Lembre sempre de utilizar também a circunferência trigonométrica. Eu faço os exercícios propostos, né? Para saber as relações que existem dos quadrantes na circunferência trigonométrica, ok? Então, vamos dando continuidade aí, o capítulo 13, ele vai falar sobre a secante, cossecante, cotangente, adição de arcos, arco duplo, lei do seno, lei do cosseno e da área. Então, eu vou fazer alguns exercícios, utilizem aí as sugestões dos propostos e relembrem, né? Esse conteúdo é um conteúdo mais recente para vocês. Bom, então vamos lá. O paralelogramo da figura tem área 20,785 metros quadrados. O comprimento do lado AD é 6. Então, o comprimento do lado AB, que eu coloquei X, será em metros aproximadamente igual. Bom, então o que nós sabemos de conteúdos antigos? Que os ângulos, né, de um paralelogramo do mesmo lado, eles são suplementares, a soma das 180. E nós sabemos também a área, como que é a área de um paralelogramo? A área de um paralelogramo é a altura vezes a base 6, que vai dar 20,785. Bom, porque nesse triângulo aqui, ó, eu preciso da altura. Sabendo a altura, eu aplico o seno de 60 e encontro o valor de x.
Então, vamos utilizar a informação da área para encontrar H. Então, fazendo aqui, ó, nós temos que a área é igual a H vezes a base. Mas a área nós já temos, é 20,785. A altura eu quero saber e a base nós sabemos que é 6. Fazendo aí a divisão de 20,785 por 6, nós vamos ter aí aproximadamente 3,46. Tá? Bom, determinei a altura. Então, com a altura agora, aplicando, né, seno de 60 graus, nós temos o quê? O seno de 60 é 3,46 sobre x. Mas o livro, eu sei o seno de 60. Sim, seno de 60 é o quê? É raiz de 3 sobre 2. Mas ele já deu aqui, ó, para você usar o número decimal. 0,866 igual a 3,46 dividido por x. Fazendo a troca e dividindo, nós chegamos que o valor aproximado de x é igual a 4 metros, tá? Então, essa é a ideia aí, sempre trabalhando. Vamos para outro exercício, nós temos o exercício 47, onde ele fala: 2 rios são retos nas proximidades do ponto A de confluência de ambos. Pela construção de um canal, o curso do rio afluente deve ser desviado, ligando em linha reta um ponto B a um ponto C, conforme mostra a figura. Sendo a medida de BAC igual a 120 graus, né? Então, BAC, essa medida aqui, ó, 120 graus. A medida de ABC é igual a 15 graus. E BA é igual a 800 metros. Bom, ele pede, calcule o comprimento do canal a ser construído de B a C. Então, ele quer esse lado BC. Bom, quando nós temos um triângulo qualquer, né, com ângulos internos e querendo saber um dos lados, nós vamos utilizar o quê? A lei dos senos. Então, eu tenho aqui que o seno de 120 está para x, está para o seno de 120, mas não temos este ângulo aqui, ó, que está para 800 metros. Mas sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, né? Vamos chamar esse ângulo aí de alfa, é igual a 180 graus. Então, fazendo aí, nós temos que alfa é igual a 45 graus. Pronto, agora podemos aplicar, né? Vamos chamar esse aqui de alfa. Então, agora podemos aplicar a lei dos senos. Então, eu tenho que x está para seno de 120 graus, assim como 800 está para seno de 45 graus. Tá? Substituindo, ó, x é sobre raiz de 3 sobre 2, né? Seno de 120 é igual ao seno de 60, igual a 800 sobre raiz de 2 sobre 2. Cancelando aqui, né? Multiplicando, então nós vamos ter aí que é 800 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Mas não podemos deixar, vamos racionalizar. Multiplicando aí por raiz de 2 sobre raiz de 2, nós chegamos que o valor de x é igual a 800 raiz de 6 dividido por 2. Cancelando aqui, nós temos 400 raiz de 6, ok? Então, essa aqui é a medida que nós temos aí em metros do que o curso tem que ser, né? Da medida de B a C, ok? Próximo. O exercício 48, ele fala: um fotógrafo da vida selvagem posicionou-se em um ponto F e, usando a abertura da lente, que permitia um campo de visão de 30 graus, fotografou uma fila de elefantes cujo comprimento é a medida do segmento AB,
abaixo estimada em 70 metros, de modo que o primeiro e o último animal ficaram posicionados nos extremos da imagem, e a distância FA é 50 raiz de 3. Calcule a distância em metro entre o fotógrafo e o ponto B, sabendo que F de A é menor que F de B. Bom, então ele quer saber essa medida X aqui, ó. Ó, nós temos um triângulo qualquer, só que agora nós só temos um ângulo interno. Então, no anterior, usamos a lei dos senos. Agora, aqui nós vamos usar a lei dos cossenos. Então, olhando para o ângulo de 30, nós temos 70 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 50 raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes x vezes 50 raiz de 3 vezes cosseno de 30. Quanto que é cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, nós temos isso aí. Então, resolvendo aqui todos esses valores, né? Organizando isso aí, nós temos x ao quadrado. Ó, aqui, ó, fica menos, né? Aí vai multiplicar aqui. Aqui vai dar 3. Esse corta com esse, então vai dar menos 150x. Agora aqui vai ficar 3 vezes, vai dar 2.500. 2.500 vezes 3 dá mais 7.500 menos 70 ao quadrado, né? Então, fazendo aí 70 vezes 70, 70 vezes 70, nós temos 4.900. Igual a zero, tá? Então, x ao quadrado menos 150x, aqui subtraindo, né, nós vamos ter aí 2.600, igual a zero. Bom, chegamos aí para achar o valor de x, nós temos que resolver essa equação aí do primeiro grau, né? Então, dois números que multiplicados dão 2.600 e que somados dão 150, tá? Então, vamos aplicar aí Bhaskara também? Podemos aplicar Bhaskara, tá? Então, vamos aplicando Bhaskara aqui, ó, eu tenho delta é igual a, se eu faço 150 ao quadrado, né? Eu vou ter aí 22.500 menos, né? 2.600 vezes 4, 10.400. Fazendo as contas aí, nós temos que isso vai dar 12.100, né? 12.100, tá? Então, logicamente, fazendo aí vai ser 110 a raiz, né? Então, nós temos x é igual a menos 150, né? Menos 150, mais ou menos 110, porque é a raiz desse valor aqui, dividido por 2. X é igual a, x' é igual a 260 dividido por 2, que dá 130. E x' é igual a 40 dividido por 2, que dá 20. Como ele disse para nós que FB é maior que FA, então o valor de x é 130 metros. Tá? Então, encontramos aí. O último exercício de agora, da aula de número 7, nós temos aí: um artesão pretende construir o tampo de uma mesa na forma de um triângulo isósceles, ABC, tal que AB é igual a AC, que é igual a 50 centímetros. Para que esse tampo tenha maior área possível, o lado BC deve medir, né? Então, o que nós temos aí? Ó, se eu tenho o triângulo isósceles, onde ele fala que
esse lado é 50, esse lado é 50 e ele quer saber o lado BC. Então, este ângulo isósceles, ele vai ser, né, vai ter área máxima quando esse ângulo tiver aí o valor máximo dele, né, que vai ser o quê? 120 graus. Então, nós vamos utilizar essa ideia e aplicar a lei do cosseno novamente. Então, eu tenho x ao quadrado é igual a 50 ao quadrado, que vai dar 2.500, mais 2.500, menos 2 que multiplica 50, com menos cosseno, né? Menos meio, porque cosseno de 120. Cortando aqui, nós temos x ao quadrado é igual a 5.000, ó, tira aqui menos, dá mais, dá 7.500. Então, x é igual a raiz de 7.500. Isso vai dar 10 raiz de 75, mas raiz de 75 vai ser o quê? Fatorando aí, né, o 75, o que nós temos? 75 dá 5, que vai dar 15, mais 5, que dá 3. Então, na verdade, isso é 50 raiz de 3 metros, né? Então, eu tenho esse valor aí, que é 50 raiz de 3. Chegando a 50 raiz de 3, né? Nós temos aí, seria a letra E, né? Tá faltando aqui sempre tem alguma coisa, né, errada nesse livro. Mas o valor aqui, ó, porque quando nós trabalhamos a lei do cosseno, o ângulo maior, né, obtuso que nós podemos ter com o cosseno sendo o maior valor, né, que nós conhecemos é o ângulo de 120 graus, tá? Então, porque essa é a medida maior lá na nossa circunferência, ok? Bom, com isso, nós finalizamos mais um pouco dos exercícios, vou dar um tempinho para vocês, né, se organizarem, e nós voltamos aí para a nossa última aula, falando um pouquinho mais aí sobre algumas questões do capítulo 13, mas também finalizando o nosso capítulo 14 em funções do seno, cosseno e tangente, ok? Então, fiquem bem, até daqui a pouquinho.